Você consegue imaginar o desespero de uma família que acorda, vive e dorme sem saber onde está a filha de 17 anos? Você consegue imaginar o vazio de um pai que precisa continuar respirando, sabendo que talvez a filha dele já não respira mais? Pois é, essa foi a realidade da família de Vitória Regina de Souza. Uma adolescente com sonhos simples, voltar a estudar, seguir no novo emprego, brincar com os sobrinhos, ajudar a irmã com leite para o bebê. Uma jovem de sorriso fácil, coração generoso e que teve a vida arrancada de maneira brutal. Essa é a parte 3 do caso que parou o Brasil. E se você acha que já ouviu tudo, espera, porque agora é que a verdade começa a emergir do matagal da crueldade. E o que você vai ouvir vai te chocar. Vitória foi morta. A perícia confirmou estrangulamento, seguido de degolamento parcial, uma execução calculada. Ela teve a cabeça quase arrancada. Essa não foi uma morte qualquer, foi uma execução cruel, como se alguém quisesse apagar todos os rastros, inclusive o dela. Mas se a gente olhar mais de perto, os rastros não foram completamente apagados, e agora a polícia está cada vez mais perto de revelar toda a verdade. No início da investigação, 7 suspeitos estavam na mira da polícia, mas agora restam apenas 3. E desses 3, um está preso. Maicon Antônio Salles dos Santos. Mas espera aí, por que os outros 2 não estão presos ainda? É essa a pergunta que você precisa se fazer, porque os motivos são ainda mais obscuros do que se imagina. E para piorar, surge um novo nome, Dona Edna, uma idosa de 63 anos, conhecida na comunidade, e que também apareceu morta. Você está começando a entender o buraco que é essa história? Olha esse enredo. Vitória some. Dias depois, o corpo dela é achado numa área de mata, em Cajamar, degolada. Sinais de abuso, sinais de cativeiro. E no mesmo período, uma idosa ligada à família de Maicon aparece morta numa caixa d'água. A polícia não sabe ainda se ela foi assassinada ou se morreu por outro motivo, mas sabe o que pode ter acontecido? Silenciar uma testemunha. Edna trabalhava na casa de Maicon e poderia saber demais. A possibilidade de que ela tenha sido vítima de queima de arquivo é real. E se você pensa que é coincidência, a polícia já disse, não é. Mas vamos voltar à cena do crime. A perícia encontrou vestígios de sangue no banheiro de uma casa próxima de Vitória. Uma casa vazia, que tinha energia elétrica, paredes limpas demais. A polícia acredita que Vitória ficou em cativeiro ali por 2 a 3 dias, a 2 quilômetros da casa dela, a 2 quilômetros do abraço da mãe. Maicon nega envolvimento, disse que estava com a esposa, mas a esposa negou, disse que ele não dormiu com ela naquela noite, que ela mesma dormiu na casa da mãe. Mentira descoberta, mentira desmontada. Vizinhos disseram que ouviram gritos, barulhos estranhos naquela noite. E adivinha? Esses depoimentos colocam Maicon exatamente no lugar do crime. Ah, e lembra daquele carro que perseguiu Vitória, um Corolla prata? Sabe o que acharam no porta-malas? Sangue. E sabe o que Maicon pesquisou no celular? Como limpar a cena de um crime. Agora você me diz, um cara que mente para a polícia, que tem sangue no carro, que pesquisa como limpar cena de crime, é inocente? Mas calma, porque tem mais. Respiração profunda aumenta a tensão. No local onde encontraram o corpo de Vitória, a polícia achou uma pá, uma enxada e uma garrafa de água. Itens que vão passar por perícia, mas sabe de quem eram? Do pai de Maicon. E adivinha? Ele não soube explicar o que os objetos faziam ali, no matagal, perto do corpo da menina. Não era só um corpo, era o fim de um sonho, era a dor encarnada numa menina de 17 anos, era a irmã que ajudava a comprar leite. E o que sobra agora são as perguntas. E os outros 2 suspeitos? Daniel Lucas Pereira, amigo da família de Vitória, disse que não tem nada a ver com o crime, mas foi flagrado com imagens no trajeto entre o ponto de ônibus e a casa da vítima. Disse que só queria ajudar, mas as contradições no depoimento ligam ele, mesmo que indiretamente, ao que aconteceu naquela madrugada. Já o terceiro, Gustavo Vinícius dos Santos, ex-namorado de Vitória, alega que foi a pé ver outra mulher naquele dia. Disse que recebeu mensagem de Vitória, mas ignorou. Mas a localização do celular dele indica o contrário. Gustavo, inclusive, disse que ficou surpreendido com o desaparecimento. Mas a polícia quer entender, se ele não deu carona, como ela desapareceu logo após mandar mensagem para ele. Gustavo também é ligado a Maicon e ao Daniel, mas nega amizade com os dois. Diz que só conhece de vista. Será?
Olha esse enredo. E aí vem a bomba final. O celular de Vitória ligou depois da morte dela. Não em Cajamar, não em Jundiaí, mas em Campinas. A polícia rastreou o sinal. O aparelho foi desligado após o crime e ligado novamente no interior de SP. Quem levou o celular da adolescente assassinada até Campinas? Alguém que participou, alguém que sabia, alguém que está solto. Você entendeu o que isso significa? O celular de Vitória foi levado para outra cidade depois da morte dela. E alguém teve a frieza de ligar o aparelho, talvez por curiosidade ou por descuido, mas foi o suficiente. Esse momento em que o aparelho emitiu sinal numa torre de Campinas é uma peça-chave. E se existe um cúmplice carregando esse celular, essa pessoa sabe tudo. Mas por que ainda não foi identificada? Quem está protegendo quem? A polícia não descarta. Alguém está ajudando os assassinos. E talvez mais de uma pessoa. Vamos recapitular o que a investigação já apontou. Vitória desapareceu em 27 de fevereiro de 2025, ao sair do trabalho no shopping. Ela ficou 7 dias desaparecida. Seu corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição, indicando que ela morreu entre 1 e 2 de março. A jovem foi mantida em cativeiro, possivelmente em uma casa vazia, limpa e ainda com energia elétrica. Foi abusada, depois morta por estrangulamento e degolamento parcial. Sinais de sangue foram encontrados tanto no local quanto no carro de Maicon. O veículo foi identificado perseguindo Vitória após ela descer do ônibus. E agora, sabemos que o celular dela foi levado a Campinas após a sua morte. Nada disso é acaso. E é aqui que entra o nome de Edna Oliveira, a idosa de 63 anos, pessoa conhecida na comunidade, pessoa que trabalhava na casa de Maicon, pessoa que poderia ter visto algo que não devia. 3 dias depois do desaparecimento de Vitória, Edna foi encontrada morta em uma caixa d'água, sem explicação clara, sem laudo definitivo, mas com sinais de violência. A morte de Edna pode ser a chave para entender tudo, porque se ela sabia de algo, se ela viu alguém, se ela sabia onde Vitória estava, talvez a eliminaram para que não contassem. O Brasil agora assiste, de olhos vidrados, a uma investigação que ganha contornos de horror psicológico. Não estamos mais falando apenas de uma jovem assassinada. Estamos falando de rede de silêncio, encobrimento e medo. Foi Vitória. Vitória era a caçula de 6 irmãos. Uma adolescente cheia de sonhos, que gostava de brincar com os sobrinhos, que ajudava a irmã com leite para o bebê, que mandava mensagem tarde da noite pedindo carona, talvez com medo, ou talvez pressentindo algo. Verônica, sua irmã, com o filho nos braços, relembra. Vitória era feliz, brincalhona, de coração bom. E agora ela está enterrada. A mãe chora em silêncio. O pai se culpa por ter deixado o carro na oficina naquele dia, o dia em que a filha desapareceu. Um detalhe que talvez, se não tivesse acontecido, poderia ter mudado tudo. Maicon segue preso, mas tenta jogar a culpa nos outros. Disse que Daniel devia ser investigado. Daniel rebate, nega tudo. Diz que é inocente, que está sendo acusado injustamente, que nunca teve amizade com Maicon nem com Gustavo. Mas as mensagens, as imagens e as contradições o colocam no radar. Daniel foi visto no caminho entre o ponto de ônibus e a casa da vítima. Teria tido algum envolvimento indireto? E então vem Gustavo Vinícius, ex-namorado de Vitória, com quem ele trocou mensagens na noite em que desapareceu. Ele diz que não a encontrou, que estava indo a pé visitar outra mulher. Diz que ficou surpreendido com a notícia da morte. Mas as versões não batem, os horários não batem. A polícia diz que ele estava próximo ao local do crime, segundo a geolocalização do celular. Gustavo nega tudo. Diz que é homem que nunca teve relacionamento com Daniel, como foi especulado. Diz que nem conhece Maicon, mas, mais uma vez, os rastros não mentem. E a gente volta para a pergunta mais simples, mais cruel, mais urgente. Quem matou Vitória Regina? E pior, por que ela morreu dessa forma? Por que o corpo foi descartado no mato sem nenhum cuidado? Por que o celular foi levado a outra cidade? Por que Edna foi encontrada morta? São perguntas que ainda ecam e que talvez só encontrem resposta se a verdade for arrancada à força de quem ainda esconde o que viu. Mas de uma coisa você pode ter certeza: a justiça vai bater na porta de alguém. E quando ela bater, ela vai entrar com tudo. Vitória era só uma menina. Ela queria viver, queria amar, queria voltar a estudar, queria ajudar a irmã. E o que recebeu? Uma morte brutal, um silêncio cortante e um país inteiro clamando por justiça. E agora eu quero ouvir de você. Você acha que a polícia está no caminho certo?
Acredita que Maicon agiu sozinho ou que há uma rede muito maior por trás desse crime? Deixe seu comentário aqui embaixo. Minha equipe e eu estamos lendo todos. Se você chegou até aqui, é porque se importa, e a sua voz pode ajudar a trazer justiça. Então eu te peço agora, deixe seu like nesse vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem ama conteúdos sérios, emocionantes e reais de investigação. Link na descrição, clica lá e continue acompanhando tudo sobre o caso Vitória, porque no canal Arquivo da Cena, a verdade não fica enterrada.